Irmãos, nós temos um ato principal que é orarmos a Deus para que nos dê, portanto, a oportunidade de pregarmos a sua palavra, ouvirmos o seu evangelho e sermos, portanto, instruídos na sua justiça. Então, oremos a Deus por isso, para que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a sua bendita palavra. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo. Expressamos a doce e solene alegria de verdadeiramente te servirmos. Afinal de contas, ó Deus, o Senhor tem cuidado de nós, e o nosso coração se alegra no gozo e no regozijo que o Senhor nos promove. Santo Senhor, nós queremos nesta manhã te agradecer pela forma como o Senhor conduziu Paulo e a sua família de São Paulo à cidade de Salgado de São Félix. Que o Senhor agora possa abençoá-los e fazer com que eles sejam guardados pela graça do teu poder e manifestação do teu evangelho. Que os seus corações possam manter fidelidade àquilo que o Senhor há de lhes ensinar. Que eles com ousadia possam proclamar a tua palavra e vidas possam ser salvas. Santo Senhor, nós também pedimos por nós nesta manhã, que o Senhor nos abra o coração e o entendimento para ouvir a tua palavra. Para tanto, ó Deus, comunica-nos o teu evangelho e nos faze sabedores dessa tua graça bendita. Para a honra do Rei, para a glória de Cristo, é que nos dirigimos a ti em oração, sabedores que o Senhor há de nos abençoar, felizes pelo teu santo e maravilhoso dia. Pai santo e amado, oramos agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nesse momento, de forma solene, tomemos assento, escutemos, portanto, a exposição da palavra de Deus. Irmãos, geralmente, não em todas, por isso que eu não uso a palavra necessidade, né? Mas geralmente, você encontra uma descrição acima do capítulo 15 do livro de Números, que não necessariamente corresponde à verdade. Veja, eu não estou dizendo que a descrição que está acima do capítulo 15 seja texto bíblico. Eu estou dizendo que essa descrição, ela não necessariamente corresponde à verdade. Eu digo isso porque nós podemos estar sendo levados a um erro, a um engano, de que o capítulo 15 é uma repetição de leis. Mas se você atentar bem, nós não temos aqui uma repetição de leis. Nós temos aqui o Senhor dando uma lei a Moisés, fazendo com que ele se lembre de um estatuto, de um mandamento, de um juízo para os filhos do pacto, para os filhos da aliança, mas Deus dizendo a Moisés que esse estatuto, que esse mandamento, que esse juízo, ele também vale para aqueles que se encontram entre o povo. Interessante aqui é que, ao mesmo tempo, o texto chamará aquele que se encontra entre o povo, mas que não necessariamente faz parte do povo, por dois títulos. Primeiramente, ele é chamado de estrangeiro, e aqui eu gostaria de lembrar a vocês o significado daquela palavra que nós encontramos no antigo pacto sobre estrangeiro. Estrangeiro é tomado também como estranho, e estranho não na fisionomia, como se alguém fosse chamado de estranho por ser diferente, por possuir 3 mãos, 4 olhos. Não é na fisionomia, mas estranho aqui seria tomado como aquele que não serve ao Deus de toda verdade e ao Deus de toda justiça. Veja, mas seria estranho porque estranho a quê e estranho por quê? Veja, Deus tem um pacto com o seu povo. Esse povo a quem Deus tem um pacto,
teve a sua imagem completamente restaurada. Nós temos que lembrar aqui do pecado cometido por Adão e Eva. O pecado cometido por Adão e Eva trouxe um dano terrível e quase que irremediável. O dano seria o seguinte: o homem caiu na maldição do pecado, e aquela imagem que repousava sobre ele, que era a própria imagem de Deus, lembremos-nos daquilo que diz Gênesis 1:26, formou Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Veja, aquela imagem, por causa do pecado, foi densamente prejudicada. Então, alguém que não está no pacto, alguém que não teve os seus pecados perdoados, ele verdadeiramente é estranho, porque ao olhá-lo, você não contempla nele a imagem de Deus. O que você contempla nele? A ruína do estado do pecado. Então, nesse sentido, que alguém é estrangeiro, aqui um sinônimo para estranho. A segunda tomada que o texto de Levítico capítulo 15 faz é, em algum momento, chamar esse estrangeiro de peregrino. Chamar esse estrangeiro de peregrino. E veja, o peregrino seria aquele que entre o povo, portanto, por algum momento caminhasse. Aqui nós temos aqui vários motivos que alguém poderia caminhar entre o povo. Ou no sentido de fazer algum comércio, algum escambo. Talvez isso muito difícil, porque nós não temos em nenhum momento relato na Escritura de alguém que na peregrinação esteve entre o povo. Então, portanto, esse peregrino e esse estrangeiro aqui seriam aqueles que furtivamente apareciam quando, ou poderiam aparecer, quando a nação já estivesse estabelecida. Lembre aqui de dois momentos. Você tem um povo peregrinando no deserto, mas você tem um povo debaixo de uma promessa de que eles habitariam uma terra que mana leite e mel. Então esse peregrino ou esse estrangeiro estaria, portanto, visitando a terra de Israel. Então, num primeiro momento, ou para fazer algum tipo de escambo, algum tipo de comércio, ou, irmãos, tentando conhecer ao Senhor. Agora, observem, vejam a importância da lei de Deus. Deus vai dizer aqui no capítulo 15 que a mesma lei que vale para o povo do pacto é a mesma lei que será aplicada para o estrangeiro e para o peregrino. Qual é a vontade solene do Senhor aqui? A vontade solene do Senhor é fazer com que aquele povo, portanto, se verta para Ele e verdadeiramente o tema, o adore, mas tema e o adore por conhecer a sua palavra. Então aqui nós temos, de certa maneira, a filosofia não somente da educação cristã, mas nós temos também a filosofia da adoração. Veja, você não pode adorar aquele a quem você não teme, mas também você não pode adorar aquele que você não conhece. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana lá em João capítulo 4, a sua primeira denúncia contra a mulher samaritana e contra o povo samaritano, qual era? Qual fora? Vocês adoram aqueles que vocês não conhecem. Em outras palavras, você não pode servir a Deus. Lembre-se que a palavra adoração, em sua totalidade, em quase que sua totalidade da Escritura, ela tem duplo significado. Adoração significa aquele que presta culto, mas também significa aquele que serve. Então você não pode servir, você não pode adorar a Deus sem que você, portanto, não o conheça. Você perceba, é por isso que às vezes quando você tem aqui no meio da igreja, e geralmente ocorre na parte da noite, né, quando toda a igreja se encontra mais reunida, aí você tem, aqui vez por outra você tem um visitante na igreja. Alguém pode ficar se perguntando assim: qual o intuito daquele visitante estar aqui entre nós? Se a sua adoração não é recebida, se a sua oração não é escutada, se o seu culto não é tomado pelo Senhor. Veja, aquele ímpio, ou aquele visitante que se encontra aqui no nosso meio,
ele estará sendo levado a conhecer ao Senhor. Agora, algo ainda mais misericordioso e um grande milagre acontece, é que em meio à pregação do Evangelho, aquele ímpio pode ter a sua mente despertada, dado um start, o seu coração liberto, quebrado, outrora um coração de pedra, agora um coração de carne, e ele pode escutar o Evangelho, sair das trevas para a luz, da morte para a vida. Eis, portanto, o benefício de se conhecer ao Senhor. Então, capítulo 15, aqui do livro de Números, tem essa filosofia: levar o povo a conhecer ao Senhor. Você tem que conhecer a Deus para que você possa adorá-lo plenamente. Por exemplo, um cristão que se chama por cristão, ele tem que conhecer o seu Deus para que plenamente ele possa adorá-lo. Ora, você já pensou a gafe ou o erro que você pode cometer em tentar adorar a Deus, servindo a Ele de uma forma que Ele não ordena, ou que Ele não prescreve, que Ele não requer para si? Talvez, irmãos, um dos grandes erros da igreja moderna e pós-moderna que nós estamos em nossos dias é um povo se juntar para servir a Deus e dar a Deus, e veja, eu não estou querendo dizer que esse povo faça isso falsamente, mas na sinceridade do coração tentar adorar a Deus, mas aquela adoração não se encaixar no perfil da sua palavra. Veja, Deus ele espera de nós, acima de qualquer outra coisa, Ele espera de nós sinceridade, mas também uma sinceridade lastreada na sua verdade. Veja, você não pode adorar a Deus simplesmente com sinceridade, mas distanciado da sua verdade, ou distanciado da sua palavra, distanciado do seu conhecimento. Tal adoração, ela será completamente inócua, ela não terá sentido, ela será descabida da verdade. Você tentará adorar a Deus, como se Deus olhasse para você e dissesse assim: é bonito, é lindo o que você está fazendo, só não é bíblico. Para isso, nós devemos nos lembrar de um modelo de adoração equivocada, apenas um. Nós temos vários na Escritura, mas um modelo de adoração equivocada. Ninguém pode dizer, lendo as Escrituras, que aquela adoração de Caim, ela não fora sincera. Você lê o capítulo 4 e você vai ver que Caim ofereceu o melhor do fruto da terra, ofereceu as primícias do campo. Se você olhasse para o altar de Caim e se você olhasse para o altar de Abel, a nota mínima seria para Abel. Você olha para o altar de Abel, o que é que você encontra lá? Sangue. Abel oferece o quê? As primícias do gado, enquanto que Caim oferece as primícias do campo. Um atentou para o quê? O sacrifício na pecuária, o outro atentou para o sacrifício aonde? Na agricultura. Veja, você olha para um altar, olha para uma mesa e encontra ela banhada de sangue. Você olha para uma outra mesa e você encontra os melhores dos frutos. Esteticamente, a mesa de Caim era a mais bela mesa já formada. Deus visita Caim e Abel e observa o culto de quem? De Abel. E conquanto ao culto de Caim, há uma severa e dura negação. Ninguém pode dizer que não houve sinceridade no coração de Caim. O problema é que a sinceridade do coração de Caim estava apartada de quê? Da verdade e da justiça. O capítulo 3, para cobrir o pecado de Adão e Eva, o que é que Deus fez? Derramou sangue. Para voltarem-se para Deus, Abel derrama sangue e Caim não entra diante do Senhor com pecados perdoados. Por isso que tem um culto completamente rejeitado por Deus. Então aprenda uma coisa, irmãos, isso é um princípio bíblico. Não adianta você ser sincero no seu coração na adoração ao Senhor. A adoração, ela está
atrelada à verdade estabelecida por Deus. É Deus que, por meio da sua palavra, ordena aquilo que no culto nós devemos fazer. É por isso que você, quando entra no culto, se você atentar para o boletim, você tem essa regra de forma muito clara. Você só vem para o culto porque recebeu santa convocação. Hoje é o dia do Senhor e recebemos a sua lei e o seu mandamento. Segundo, chegamos diante do Senhor e fazemos semelhante a Abel. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Dali em diante, o culto, portanto, ele pode ser prestado pelo cristão. Ele recebeu a santa convocação, porque descansa no santo dia, e recebeu também com isso que perdão de pecados. Dito essas palavras, irmãos, e feita essa introdução, eu gostaria de também, aqui rapidamente, de forma até didática, pedagógica, observar aqui com vocês como é que esse texto ele se divide. Observe que esse texto aqui, ele possui uma dupla divisão, uma dupla divisão fácil. Você encontra na seguinte expressão: falou o Senhor a quem? A Moisés. A primeira parte do texto vai, portanto, do verso 1 ao verso número 16. E a segunda parte do texto, irmãos, vai do verso número 17 ao verso de número 41. Sendo que, e aqui eu gostaria que os irmãos atentassem para isso. No verso de número 37, essa expressão aparece mais uma vez. E falou o Senhor a Moisés, dizendo. Veja, essa terceira vez que Deus aparece aqui, Ele simplesmente está validando aquilo que Ele falou para que Moisés fizesse entre o povo. Então, se você quiser dividir esse texto em três partes, não há problema nenhum. Então a primeira parte ficaria do verso de número 1 ao verso de número 16, a segunda parte ficaria do verso 17 ao verso de número 36, e portanto a terceira parte do verso 37 ao verso 41, a parte menor. Ok? Então veja só como é que o Senhor, portanto, presta lei, dá leis ao seu povo. Verso 1 ao verso de número 16. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes. Veja, a linguagem pactual. Se você observar em toda a escritura, em toda a palavra de Deus, você não encontra em nenhum momento o Senhor se dirigindo a um povo que não seja o seu povo. Alguns intérpretes da escritura usam para isso uma dupla interpretação coesa ou interligada. A primeira é que eles dizem o seguinte: isso é uma linguagem pactual, Deus fala somente com o seu povo, Ele se importa conosco. A segunda coisa que eles vão dizer é que se importa exclusivamente e unicamente conosco. Essa forma de Deus se referir ao seu povo é como se Ele estivesse, portanto, preservando o seu povo ou preservando a sua igreja. Portanto, há algo exclusivo no povo. E não porque sejamos melhores do que aqueles que estão lá fora. Não é essa a tônica. É porque, diferentemente deles, os nossos pecados foram perdoados. Diferentemente deles, a morte na cruz foi efetuada. Então, eis o motivo de Deus estar, portanto, falando exclusivamente ao seu povo. Uma segunda coisa é por uma versão completamente lógica. Quando Deus se revelou ao profeta Isaías, Ele, portanto, ao mesmo tempo que jurou graça àqueles que receberiam perdão, Ele jurou juízo ao mundo. Nós podemos ver isso nas pregações de Cristo. Lembre-se da palavra que o Senhor disse a Isaías: para que, ouvindo, não entendam, e vendo, não percebam. Olhe a vileza e a ira que o mundo goza. Deus não fala com eles, e mesmo quando eles escutam, eles não entendem, e mesmo quando eles veem,
eles não percebem. Veja, se um cristão atentasse para todas as vezes quando ele lesse e falou o Senhor a Moisés para falar aos filhos de Israel, a cada momento desse ele verteria graça e glória ao Deus de toda a verdade. Você é literalmente um privilegiado ao saber que dominicalmente, a cada santo culto, o Senhor lhe comunica a verdade. Dominicalmente, o Senhor literalmente se relaciona com você por meio da sua palavra, lhe dá gracejos, se envolve com você intimamente, falando ao seu ouvido a sua lei, lhe advertindo com quanto ao erro, lhe ensinando no tocante à lei, lhe chamando para um relacionamento exclusivo. E olhe o trâmite desse relacionamento, irmãos. Vejam. E diz-lhes: quando entrardes na terra, ou seja, em Canaã, das vossas habitações que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, aqui na questão do culto e nas festas, para fazeres ao Senhor um cheiro suave de ovelhas ou gado, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de alimento, trará 1/10 de flor de farinha misturada com a 4ª de um hin de azeite. E de vinho para a libação prepararás a 4ª de um hin, para holocausto ou para sacrifício para cada cordeiro. E para cada carneiro prepararás uma oferta de alimento de 2/10 de flor de farinha misturada com a 1/3 de um hin de azeite, e de vinho para a libação oferecerás a 1/3 de um hin ao Senhor em cheiro suave. E quando preparares o novilho para o holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto, um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho apresentarás uma oferta de alimentos de 3/10 de flor de farinha misturada com a metade de um hin de azeite, de vinho para a libação oferecerás a metade de um hin, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou cabritos, segundo o número que oferecerdes, assim o fareis com cada um, segundo o número deles. Veja, Deus está sendo específico em cada passo do serviço de culto que o povo iria lhe prestar. A segunda coisa que nós aprendemos aqui no texto, irmãos, é que cada minúcia do culto, cada detalhe da adoração, portanto, era prescrito pelo Senhor. O homem não tinha nenhuma liberdade de se apresentar diante de Deus e oferecer algo a Deus que não fosse pré-ordenado ou pré-estabelecido na sua palavra. O livro de Levítico, do qual nós ouvimos e fomos ensinados pelo Senhor, nos advertiu solenemente, irmãos, sobre detalhes de culto em que os homens oferecessem a Deus, mas que não fossem estabelecidos por Deus na sua palavra. Nós vimos ali que os 2 filhos do sacerdote, Nadab e Abiú, por tentarem oferecer a Deus algo que não estava prescrito no Evangelho, pereceram consumidos pelo fogo do Senhor, uma vez que ofereceram fogo estranho diante de Deus. Observe os requisitos da adoração. Você vai para o culto, mas você vai para o culto, para lá no culto, você fazer e praticar algo prático, completamente aquilo que Deus estabelece na sua lei. Você não vai chegar no culto e vai dizer assim: eu quero adorar a Deus dessa forma, eu quero fazer isso no culto. O culto ele tem que ser mais animado, portanto eu tenho que, de certa maneira, balançar o meu corpo, eu tenho que cantar louvores a Deus que eu acho belo, sonoro, esplêndido. Eu não posso colocar artes aqui que façam com que o povo esteja se voltando para aquilo como se aquilo fosse a máxima expressão da beleza. Veja,
no culto, em cada detalhe, só podemos fazer aquilo que Deus pré-ordenou ou prescreveu na sua palavra. Veja, o que acontece ao novilho, o que acontece ao gado, o que acontece ao cordeiro, o que acontece ao carneiro, a forma como o vinho é colocado, a forma como o azeite é prestado, tudo é conforme o mandato do Senhor. Na tradição reformada, portanto, irmãos, nós chamamos isso de princípio regulador do culto. É Deus, portanto, que regula e que estabelece a sua vontade entre nós. Por exemplo, não somos nós que dizemos assim: o Senhor deve fazer dessa forma, olha, nós devemos fazer desse modelo, desse jeito. Afinal de contas, as pessoas gostarão mais, serão sensibilizadas a participarem. Veja, não somos nós, irmãos, que estabelecemos aquilo que deve ser feito ou realizado, mas antes é o Senhor. Antes é o Senhor. E isso é medida preventiva de graça. É Deus já nos preparando como que um ensaio para aquele gozo eterno do qual um dia nós participaremos. É como se o culto fosse um pré-modelo daquilo que na eternidade nós gozaremos para sempre. Mas de que eternidade e para sempre seja aqui um ato de redundância minha. Mas é Deus nos preparando, é Deus já nos moldando o coração, ou nos domesticando para o nosso habitar eterno, a sua glória. É Deus nos ensinando também que em nenhum ato da adoração que prescreve a sua grande salvação, nós tivemos alguma participação. É como se Ele estivesse cochichando ao nosso ouvido, dizendo assim como eu lhe salvei e você não teve nenhuma participação, assim você adora, sendo tudo feito por mim, e você, portanto, nisso, encontrando gozo, paz, alegria e sustentação. Agora, a pergunta seria: entre o povo, quem adora? Veja o verso 13. Todo natural assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada e cheiro suave ao Senhor. Então era comum que todo o povo adore. Então ninguém é privado da adoração. E talvez muitos crentes e muitas igrejas não atentem para isso. Ninguém é privado da adoração, incluindo as crianças. É por isso que uma igreja reformada, ela é uma igreja pactual. Até as crianças são chamadas para adoração. Todo natural, da criança ao mais velho, é chamado para adoração. E quando eu digo isso, irmãos, é porque nós estamos vendo de forma moderna até algumas crianças sendo levadas para o culto, mas na hora da adoração eles saem para um local específico com um grupo de líderes. Irmãos, quando nós fazemos isso, é como se nós estivéssemos dizendo: olha, essa adoração aqui não cabe para essas crianças. E é como se nós estivéssemos esquecendo daquilo que diz Cristo: não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. É como se nós estivéssemos também dizendo: as palavras de Cristo não servem para elas. E olha, abrindo espaço aqui na exposição, não é por outra causa que nós vemos tantos filhos de crentes apartados da verdade, porque na hora do culto eles foram retirados de ouvirem, ou privados de ouvirem a pregação do Evangelho, a voz de Cristo. E um dia, quando saíram de suas salas e foram tentados a levarem para o culto, a primeira coisa que eles sentiram foi a falta dos jogos,
das brincadeiras, do lúdico. E agora sentem dificuldade em ouvirem a pregação do Evangelho, mas se sentem incomodadas na hora do culto. Aí, com toda a licença, irmãos, parecem carrapetas doidas no meio da igreja. Aquela voz que sai do púlpito, nos ouvidos deles não é confortável, porque exigem deles uma solenidade da qual eles nunca foram ensinados. Eles pensam que na hora do culto eles podem fazer aquilo que eles aprenderam lá naquela salinha. Eles não foram domesticados a ouvirem a voz de Deus. E a primeira coisa que surge em seus corações é aborrecimento e rebeldia. E aí você encontra a dificuldade de trazê-los para o culto. E quando grandes, você encontra as desculpas para não participarem do culto. Aí dão as mais diversas desculpas, né? Não, eu vou ficar ali durante 1 hora ouvindo um pastor pregar. Veja, e eu vou participar do culto e eu vou ficar igual a vocês. Se levanta e senta e canta e proclama. Só vai ficar em casa com meus amigos. Aí cai na soberba dizer assim: no dia que o culto for assim, no dia que o culto for dessa forma, você acabar de tirar a legitimidade dos pais, acabar de proclamar a rebeldia e a rebelião contra Deus, se libertando do culto e deliberadamente cair na desgraça do pecado. Percebam, irmãos, que o verso 13 nos ensina que o culto é pactual, é para toda a família, para os pais, para os filhos. Quando nós chegarmos no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 4, quando Deus vai fazer com que o povo tome a lei dele e lhe tema e lhe obedeça, Deus vai trazer uma regra para todo o povo: olha, para vós e para vossos filhos. Para vós e para vossos filhos. Verso 14: quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, veja, aquele estranho que eu falei na introdução da mensagem, o estrangeiro aqui, aquele que não conhece a Deus, ou estiver no meio de vós, nas vossas gerações, ele apresentar uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizeste, assim fará ele. O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina. O que seria esse estrangeiro que entre vós agora peregrina? Aquele que agora entre o povo, conhecendo ao Senhor, agora se entrega deliberadamente para ele. Aqui gostaria de responder uma pergunta que surgiu em um determinado momento. Alguém me fez essa pergunta dizendo que parece-nos que o Antigo Testamento Deus estava apenas salvando a descendência de Abraão. Não é verdade isso. Isso não é verdade. Primeiramente, o pacto foi feito com Abraão e para os seus herdeiros na fé, conforme diz Paulo, Romanos 9. Mas também nos lembremos que muitos daqueles que se aproximaram da fé em ouvirem a pregação do Evangelho, em obedecerem ao Senhor, guardando seus mandamentos e estatutos, também foram agraciados com a salvação. E aqui o texto da lei já previa isso, que a salvação não era somente para os da congregação, mas para todo aquele que entre o povo também se achasse, outrora como estrangeiro, como estranho, e depois visto como peregrino. Como peregrino era o povo da congregação. Onde o texto diz assim: como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Ou seja, nós não deveríamos ter leis diferentes para a congregação.
Deus estabeleceu uma única lei e um único padrão para o seu povo. Os nossos padrões doutrinários, a Confissão de Fé de Westminster, nos diz isso de forma muito precisa, lá no capítulo 1, que a lei do Senhor, ela não tem 3 ou 4 ou 5 sentidos, mas um único sentido, e que essa lei do Senhor, por meio da palavra, necessariamente deve ser aplicada a todo o povo. Obviamente ali, quando a confissão traz a expressão todo o povo da congregação. Nós não temos leis diferentes para os que estão aqui na igreja. Leis para os mais fortes, leis para os mais fracos. É uma única lei, porque é um único Deus falando e reverberando ao seu povo toda a sua palavra, toda a sua doutrina. Segundo ponto, irmãos, da mensagem, a partir do verso 17, o Senhor diz: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra em que vos hei de introduzir, acontecerá que, quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Acontecerá que, quando comerdes a oferta alçada das primícias da vossa massa, oferecereis um bolo em oferta alçada, como oferta da eira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas, dareis ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. E quando vierdes a errar, e não cumprirdes todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por intermédio de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou, e dali em diante, nas vossas gerações, será que, quando se fizer alguma coisa por ignorância, e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto, em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de alimentos e libação, conforme ao estatuto, e um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado, porquanto foi por ignorância, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor, por causa da sua ignorância. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por ignorância sobreveio a todo o povo. E se alguma alma pecar por ignorância, para expiação do pecado, oferecerá a cabra de 1 ano, e o sacerdote fará expiação pela pessoa que pecou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel, e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será, para aquele que pecar por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor, tal pessoa será extirpada do meio do povo. Veja só, se na primeira parte Deus trabalha no tocante ao culto e à adoração, a segunda parte Deus agora vai se preocupar com o povo na sociedade. E aqui, irmãos, eu gostaria de abrir um ponto. Eu gostaria que vocês observassem isso. Você não somente é crente, e você não deve ser somente temente ao Senhor, quando você se encontra no culto. Veja, há muitas pessoas que ainda pensam que a sua vida devocional é somente quando ele se encontra no culto solene a Deus. Terminado o culto solene, parece que na sua cabeça há uma mudança de chave. Ele sai do espiritual para o secular, e ele vive na sociedade como se não tivesse que prestar contas a ninguém. Então ele erra, ele peca, ele transgride, ele quebra a lei, ele quebra mandamentos, mas vai chegar o dia do Senhor e ele diz assim: agora eu vou para o culto. E é como se nada tivesse acontecido. É como se ele dissesse assim: eu agora vou para o culto, vou chegar na igreja, vou pedir perdão a Deus, Deus vai me perdoar e eu vou adorá-lo.
deixa eu lhe dizer, não existe coisa mais terrível aos olhos do Senhor do que aquele que procede enganosamente. Veja, assim como Deus estabeleceu mandamentos e juízos para que você fosse temente a Ele no culto, Deus estabelece para você mandamentos e juízos para que você seja temente a Ele na sociedade. Assim como você serve a Deus no culto, você serve a Deus aonde? No público. Seja na sua profissão, fazendo aquilo que é ordeiro, fazendo aquilo que é justo, fazendo aquilo que é honesto, seja entre os homens, falando e praticando a verdade que o Senhor requer na sua palavra. Portanto, todo o seu proceder deve ser um proceder na luz. Das trevas você já foi arrancado. Uma das melhores e maiores exposições que fazemos do Evangelho ressoa muito mais na nossa prática de vida do que dos nossos lábios. Para o mundo, nós somos o verdadeiro espelho que revela não a nossa imagem, mas a verdadeira imagem de Deus. Percebam, irmãos, que a falha crítica de Israel foi que, diante da tenda da congregação, o povo era santo. Olha, o temor era serem literalmente ali exterminados. Mas no público, Deus recobrava do povo santidade, da mesma forma. Eu gostaria que vocês trouxessem a imagem aqui, Nadab e Abiú. No culto, ofereceram a Deus fogo estranho. Fizeram algo no culto que Deus não tinha estabelecido na sua palavra. E qual foi o resultado disso? Nadab e Abiú morreram. Você já se perguntou o que é que Deus faz com aqueles que erram na sociedade? Observem o término do texto, irmãos. Verso 30. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, ou seja, propositadamente, quer seja dos naturais, ou seja, quer seja dos filhos de Abraão, quer seja dos estrangeiros, daqueles que foram convertidos ao Senhor, injuria ao Senhor, tal pessoa será extirpada no meio do povo, pois desprezou a palavra do Senhor, anulou o seu mandamento, totalmente será extirpada aquela pessoa, e a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, olhe só, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Lembram do mandamento? Êxodo capítulo 20, verso 8 ao verso 11. O que é que diz o mandamento? Lembra-te, pois, do dia de sábado. O nosso Shabat é o dia do Senhor. Um homem agora no público, fora da tenda da congregação, o que é que ele está fazendo? Quebrando e violando o santo dia do Senhor. Aqueles que quebraram a lei do Senhor no culto, não pereceram, não morreram, Nadab e Abiú? Olha o que é que vai acontecer com esse homem aqui, irmãos. Verso 33. E os que o acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e a Arão. Vejam os passos da correção. Alguém foi achado em pecado, tomaram aquele homem e levaram a autoridade que iria julgá-los, as testemunhas, né? Moisés e Arão. Lembram lá de Mateus capítulo 18? Quando o teu irmão peca contra ti, vai até ele. Se ele não se arrepender, leva consigo quantas? 2 ou 3 testemunhas. Levar para quem? Moisés e Arão. E a toda a congregação, se não ouvirem as 2 ou 3 testemunhas, diz-o também a quem? A igreja. E se não ouvir a igreja, o que é que faz com ele, irmãos? Considera-o como o quê? Gentil e publicano. O
O que é que Deus está prezando aqui pelo povo? É pela nossa vida em sociedade, é a nossa vida no público. Os homens nos olham, vê, coitado do mundo que nos observar e não vê Cristo em nós. Já pensou? Se nós somos a única candeia dessa vida, se nós somos o único baluarte e o único farol desse mundo que está em trevas, e de repente os homens do mundo olham para você e não vê luz, mas vê trevas, coitado daquele homem que ao invés de vislumbrar a salvação, vislumbrou a perdição. O que é que vai acontecer aqui com o infrator, irmãos? Olha só. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá aquele homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Foi levado por aquele que foi achado pecado para Moisés e Arão, exposto diante de toda a congregação, não achou arrependimento. O que é que se faz com esse homem agora? Esse homem será morto. Deixa eu dizer algo aqui para você, irmãos. O que é que acontece quando nós somos achados em delitos e pecados lá fora? Fora do culto. Porque aqui todo mundo é santo. Olhando para todo mundo é como se fosse uma auréola pairando sobre a cabeça. Mas quando sai lá fora, comete as mais vis torpezas, quebra a palavra, não cumpre o juramento, faz delitos, jura enganosamente, leva os outros a pecarem, transgride a lei e o mandamento do Senhor, vive como se não tivesse nem Deus e nem salvação. Meu irmão, se você vir para a igreja todo domingo, mas vive no mundo sem Deus, não pense em uma outra coisa de si, a não ser que você esteja morto nos seus pecados. E a consequência da sua morte é a mais terrível das perdições. A mais terrível das perdições. Um pregador inglês, o nome dele era Charles Spurgeon, ele dizia assim: uma vez que anuncio para a congregação que ela se encontra em delito e pecado, veja, só o arrependimento para anunciar o divórcio entre a vida de pecado e uma vida no inferno. Nunca se esqueça disso. Da mesma forma como Deus se importa com a nossa vida aqui dentro, Ele se importa com a nossa vida lá fora. Assim como Deus requer de nós santidade e obediência ao seu mandamento aqui dentro, Ele requer de nós santidade e obediência ao seu mandamento lá fora. Lá fora. Terceira parte do texto, verso número 37, irmãos. Falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. E as franjas que vos serão, para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andai vos prostituindo. Veja, agora, por que na terceira parte agora Deus diz assim: nas suas vestes você tenham franjas? Talvez vocês não sejam acostumados com essa linguagem. Lá em casa eu tenho um objeto que recorda a minha infância, que era um talite. Vocês não sabem aqui que eu sou descendente de judeu. E no talite você tem aquelas franjinhas. É como se fosse uma toalha que você coloca sobre os ombros e cobre, portanto, a cabeça. E nas suas extremidades você tem como se fosse umas pontas, né? Literalmente franjas. Veja, Deus agora estava dizendo para o povo:
fazer isso, porque essas franjas lembrariam o povo acerca dos mandamentos, acerca dos juízos e acerca dos estatutos. São 613 franjas, porque no Antigo Testamento você tem aqui 613 leis, 613 mandamentos. Por que na terceira parte Deus está recordando ou recobrando do povo? Ora, Deus está recobrando do povo aqui o quê? Santidade ao Senhor. Na terceira parte, Deus está fazendo com que o povo lembre-se dos mandamentos, mas se esqueça de algo completamente salutar, pela qual a maioria dos homens são levados. Não seguir pelo quê? Nem pelos olhos e nem pelo coração. Pelo que nós devemos ser guiados? Uma vez eu já disse aqui na igreja, né? Do nosso solene erro quando dizemos assim: eu não vou fazer isso não, porque o meu coração não está apontando nessa direção. O meu coração não está falando, o meu coração não está dizendo isso. Se tem uma coisa que você não deve ouvir, é o seu coração. Se tem uma coisa que você não deve ser guiado, é pela sua vista. Se tem uma coisa que você deve ser guardado, instruído e levado a andar, não é nem pelo coração e nem é pela vista. Cristo disse ao seu povo: a fé vem pelo ouvir. Veja, nós devemos ser guiados pela palavra que ouvimos. É pela lei de Deus que nós tomamos caminho. Olha, meu coração está dizendo para não fazer isso. Então, irmão, uma vez eu disse assim, eu geralmente faço isso. Se o meu coração está dizendo para eu não fazer, aí eu faço. Eu não vou fazer, porque está errado. Lembro-se de um caso até que eu disse aqui na igreja de forma jocosa, que eu cheguei em um determinado local lá no Recife e não sabia para onde ir. Aí o meu colega disse assim, estava do meu lado, disse: pastor, e agora? O que é que a gente vai fazer? A gente está aqui literalmente na encruzilhada, a gente não tinha GPS, não tinha nada. Aí eu disse: e aí, o que é que faz? Ele disse: olha, o meu coração está dizendo para ir para a esquerda, então vamos pela direita, que certamente a gente agora acerta. No fim a gente acertou mesmo. Um jogo aleatório, um jogo de sorte. Percebam, não é pelo coração que nós somos guiados, não é pela vista que nós somos comprados. Todos aqueles que foram guiados pelo coração e foram guiados pelo aquilo que viram, o seu fim foi a perdição, irmãos. O fim foi a perdição. Um cristão deliberadamente é guiado pela voz do Senhor, ou seja, é a palavra de Deus que diz o que deve fazer. Os nossos mais caros irmãos que talvez já tivemos, os nossos pais puritanos, já nos ensinavam claramente acerca desse mandamento, de que toda a vida do cristão deve ser uma vida guiada tão somente pela palavra de Deus. Os reformadores do século XVI bradaram em bom tom: sola escritura, ou seja, somente a escritura. Muitos crentes tomam a escritura somente para o culto, não tomam a escritura para a vida. Mas o mesmo sola escritura também era tota escritura, ou seja, toda a escritura, para toda a vida. Somente a escritura, e toda a escritura para toda a vida. Verso 40 e 41, irmãos, veja: para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais ao vosso Deus. Então, até nas roupas, o povo, portanto, deveria espelhar a sua obediência a Deus, para se lembrar dos seus mandamentos. Agora, olhem no final aqui a linguagem pactual: eu sou o Senhor vosso Deus.
essa expressão, eu sou o Senhor, a mesma linguagem que aparece em Êxodo 3,6, quando Deus se revelou a Moisés, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Por que fazemos isso? Por que devemos ter uma vida piedosa no culto? Por que devemos ter uma vida piedosa na sociedade? Porque o Senhor é o nosso Deus. Aqui nós quebramos aquelas regras, né? Nós não somos livres, nós somos escravos da vontade do Senhor. Outrora nós éramos escravos do mundo e do pecado. Agora nós somos escravos de Deus. Nós estamos debaixo de subordinação, somos subordinados ao Senhor. Ele fala e nós fazemos, Ele diz e nós cumprimos, Ele ordena e nós andamos, Ele requer e nós realizamos. Veja, é o Senhor, portanto, que guia toda a vida do cristão. O único motivo é que o Senhor é o nosso Deus. Por que nós devemos ser santos? Porque o Senhor é o nosso Deus. Por que um cristão anda dessa maneira? Porque o Senhor é o nosso Deus. Por que cultuamos Deus assim? Porque o Senhor é o nosso Deus. Alguém um dia pode perguntar: por que você é cristão e você faz isso e não faz aquilo? Ora, a resposta mais simplória do cristão seria: porque o Senhor é o meu Deus. É só por isso. Ao dizer isso, você está dizendo assim: eu não sou livre para fazer aquilo que quero, mas sou subordinado para me escravizar à vontade de Deus. Então Ele fala e eu faço. Afinal de contas, Ele é soberano sobre minha vida e eu sou inferior à sua vontade. Por fim, irmãos, 3 coisas que nós devemos jamais esquecer aqui. A primeira delas é que o culto ao Senhor é uma demonstração da santidade de Deus, e quando vemos ao culto e fazemos aquilo que Deus pré-ordena na sua palavra, nós estamos dizendo para todo o povo: Deus fala e nós fazemos, Deus requer e nós adoramos. A segunda coisa é que nós nunca deveríamos esquecer que a mesma santidade que Deus cobra de nós aqui na igreja, Ele quer de nós lá fora. Então tome muito cuidado naquilo que você faz e tome muito cuidado naquilo que você fala. O mundo está ali observando, assim como o mundo estava observando Israel. Se você quer ter visitantes, estrangeiros, peregrinos entre nós, sejamos uma igreja santa lá fora. Sejamos uma igreja santa lá fora. Em nada o nosso comportamento aqui difere dos ímpios que cultuam as suas divindades. Cheguem numa missa e observem como eles prestam culto à divindade deles. Cheguem em um culto neopentecostal e preste atenção como eles cultuam a divindade deles. Também cultuam de forma solene, semelhantemente a nós que cultuamos aqui. Então não é o nosso comportamento aqui que fala ao ímpio, mas é o nosso comportamento lá fora que fala ao ímpio. Então o mesmo esforço e desejo que nós queremos que os nossos familiares encontrem a salvação, que os nossos vizinhos recebam a salvação do Senhor, então cuidemos de nossa vida lá fora. Terceiro, lembremos-nos que nossa vida no culto, nossa vida lá fora, é o máximo da vontade de Deus sobre nós. O Senhor requer de nós santidade. E aqui eu ressoo a palavra do autor de Hebreus: santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus abençoe a sua igreja, irmãos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos colocar de pé, fazer uma oração de gratidão e receber a bênção divina. Em doxologia, depois vamos cantar o cântico de número 21 do nosso inário. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela forma como o Senhor tem agora nos conduzido por meio da Tua Palavra, por meio do Teu Evangelho. Que o Senhor possa guardar e preservar a igreja reformada e fazer com que ela seja sustentada tão somente por Ti. Ó Santo Senhor,
preciosa para nós é a tua vontade e a tua lei, a tua palavra, o teu mandamento. Ó Santo Deus, por ela, portanto, nos ensine, nos instrua, para que os nossos passos possam ser passos dados em fidelidade. Santo Senhor, nos colocamos diante do Senhor submissos àquilo que o Senhor requer e recobra de nós. E agora, ó Deus, no teu santo dia, nesta manhã, nos despede em paz para o nosso repouso e nos traz logo mais no vespertino para que nós possamos te adorar. Nosso Senhor, nós te oramos e oramos agradecidos pelo bem que o Senhor tem a nós demonstrado. Oramos em nome de Jesus, o Senhor, aquele que vive, que reina para todo sempre. Amém.